Olá, bom dia, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a nossa vida e todos que estão nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. Nós estamos no livro de Ezequiel e hoje nós vamos estudar acerca o capítulo 44 e o 45. E, se assim o nosso Deus permitir, ainda essa semana nós vamos terminar o livro de Ezequiel. É com foco, com determinação, com calma e, acima de tudo, um objetivo. Nós vamos chegar lá. Tem dias que eu estou lendo um capítulo, tem dias que eu estou lendo 2 como hoje, tem dias que eu vou voltar a ler 3, mas eu não vou parar, eu vou em frente. Esse é meu lema. E juntos nós vamos chegar lá. Aqui fica gravado, muitas das vezes você não consegue acompanhar no dia ou pela manhã, mas você consegue acompanhar pela tarde ou à noite, ou você faz um resumo geral da semana, mas o importante é você sempre estar aí por dentro e vivendo a fé, tá certo? O capítulo 44, aqui, e outra coisa que eu quero falar aqui, você lê e nós entramos aqui explicando. Ele define aqui as leis regulamentadas para o templo, né, incluindo as funções dos sacerdotes, a importância da santidade do serviço de Deus e a exclusão, né, dos não qualificados do serviço sacerdotal. Então, o capítulo 44, ele é muito interessante que ele começa aqui como instrução do portão oriental, por onde a glória de Deus entrou no templo, né? Então, deve permanecer fechada essa porta, pois a santidade pela entrada da presença de Deus. Do verso 1 ao verso 3 fala isso. E até o verso 16, né? Deus ele dá instruções aqui sobre os levitas e os sacerdotes que serviam no templo e os levitas que se afastaram de Deus. Todos esses levitas que se afastaram de Deus, como diz aqui as escrituras sagradas, para servir outros ídolos, serão permitidos apenas para funções menores no templo, enquanto os filhos de Zadok, que permaneceram fiéis, terão aqui o privilégio de servirem como sacerdote no altar de Deus. Olha a importância de você permanecer, de você obedecer. Olha só, os filhos de Zadok, eles tiveram o privilégio de servir a Deus ali como sacerdote no altar. E os outros pastores? E os outros pastores não foram excluídos, mas tiveram aqui função menores no templo, né? Então, aqui nós temos aqui 2 linhagens de sacerdotes. Nós temos aqui a linhagem de Eli, que nós juntos já acompanhamos no livro de 1 Samuel, que tinha aqui como os filhos Ofni e Finéias, que foram rejeitados por Deus por causa da atitude do pecado. E você vai lembrar aqui que lá no livro de 1 Samuel, por meio de Samuel, Deus traz aqui uma palavra de juízo que removeria a família de Eli e os seus descendentes, que eles não serviriam mais no altar. Olha só, né? E é muito forte aqui que a descendência de Zadok, Deus levantou. Então não tem ninguém insubstituível, né? Você vê que uma família, uma linhagem de Eli desobedeceu as suas atitudes, os seus pecados. Deus levantou uma outra linhagem de Zadok, que eles sim foram fiéis a Deus, obedeceram, ouviram a voz de Deus e foi algo glorioso. Deus levantou esses sacerdotes aqui que foram fiéis no altar. Os demais foram servir na portaria, os demais foram servir em outros lugares. Não foram rejeitados, mas foram com trabalhos inferiores, porque se afastaram de Deus. Então o capítulo ele vai detalhar aqui a lei sobre a pureza, a santidade que os sacerdotes devem seguir, incluindo restrições sobre o casamento,
A Bíblia fala aqui contatos com os mortos, suas vestimentas. Os sacerdotes tinham que ensinar o povo, então, a distinguir o santo do profano e a medir. Isso daqui é muito forte, que a Bíblia fala em ensinar com justiça. Então, essa era a função. Isso é algo glorioso. Isso é algo que você tem que guardar dentro de você. Então, esse capítulo ele vai detalhando tudo isso. Então, os sacerdotes do templo lá de Jeremias e de Ezequiel, então, se eles não tivessem se corrompido, ensinado as pessoas a viver uma vida de uma maneira correta, eles não teriam seguido o caminho da destruição, o caminho da idolatria e o caminho da morte. Se eles continuassem fiéis, eles não iam experimentar esse caminho. E isso é muito forte, né? A Bíblia fala que todos nós, Deus nos vê como o sacerdote real. É para ensinar, para interceder pelo povo, para orar pelo povo. Uma nação santa, uma nação eleita. Nós temos que ter uma vida de oração, uma vida bonita, uma vida correta. Deus te escolheu. Deus te escolheu para você ter uma vida correta, bonita, de intercessão, de oração. Você é o espelho que reflete a imagem do nosso Deus. Então, não jogue isso fora, não. Viva a fé. Sabe por quê? Porque isso é a coisa mais importante, é servir a Deus. Então, capítulo 44, ele fala acerca desses detalhes. Vamos para o capítulo 45 e ainda essa semana nós vamos terminar esse livro. O propósito do capítulo 45 é descrever as porções da terra que serão dedicadas para o templo e a cidade dos sacerdotes e estabelecer regulamentos sobre as ofertas, os sacrifícios, destacando justiça e a retidão. Da administração dos cultos e do governo. Olha só, continua aqui algo muito forte, hein? Você vê que as coisas de Deus é direitinho, né? Por que Deus está falando aqui da justiça e da retidão? Porque isso havia se perdido do povo. O povo perdeu isso. Perdeu a justiça, a retidão, perdeu a visão. E por isso eles foram aqui destruídos. Então, justiça e retidão nos cultos e também no governo. No capítulo 45, ele começa com a descrição aqui da terra que será separada como porção sagrada para o Senhor. E esta porção incluirá aqui o templo e as habitações dos sacerdotes e também da cidade. Então, Deus aqui ele dá instruções que uma parte da terra seja dada aos levitas, a outra para os reis e os príncipes, que governa com justiça o teu povo. No capítulo 45 vai continuar aqui dando instruções detalhadas sobre as ofertas que devem ser trazidas pelo povo, incluindo ofertas de cereais, sacrifícios queimados, ofertas de paz. Então, essas ofertas aqui são lembretes da necessidade de justiça e retidão. Continue vivendo essa fé. Ó, justiça, retidão, olha só, oração, tudo isso, as ofertas, as terras, tudo separado do jeito que Deus queria. Isso tudo foi passado para o povo, nem na adoração e na vida diária. Então, destinadas aqui a manter essa santidade e pureza no culto a Deus. Então, o capítulo 45 fala tudo isso e termina aqui estabelecendo as festas e celebrações. O povo de Deus é um povo festeiro, graças a Deus. Aqui na igreja, toda semana nós fazemos uma festa. Toda semana, graças a Deus. Mas isso daqui é uma outra pregação. Então, ele termina aqui estabelecendo festas e também celebrações que devem ser observadas, incluindo a Páscoa, né? Uma das festas que nós comemoramos, a Páscoa, a festa do tabernáculo, que era feito anualmente no passado, e a importância de ir purificar o templo e toda a nação de qualquer impureza,
Então, o capítulo 45, ele termina dessa forma. Eu quero ler aqui para vocês o capítulo 45, no verso 9, que diz assim, olha só. Olha que coisa extraordinária. Assim diz o soberano, o Senhor: vocês foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonaram a violência. Abandone a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de se apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano, Senhor. Usem balanças honestas. Usem balanças honestas e arroba honesta e pote honesto. E arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve ser de bronze, de 12 gramas. 20 pesos, mais 25 pesos, mais 15 pesos, equivalente a 720 gramas. Está falando aqui da justiça e da retidão, que muitos não tinham mais essa justiça e nem a retidão. Por isso, Deus levantou uma linhagem de sacerdotes que eram fiéis da família de Zadok. E isso aqui é muito forte. Ele continua falando das ofertas e os dias sagrados que nós já falamos com todos vocês. E eu vou ficando por aqui. Nesta manhã de quarta-feira, eu desejo a todos vocês um dia de paz. Vai dar tudo certo. Não temas a nada. Sabe por quê? Deus está no controle de tudo. E vamos em frente e vamos nessa fé. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos, e vamos para a guerra, porque a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. E amanhã, se assim o nosso Deus permitir, nós vamos estar juntos nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos. Até mais.